sentar. Muito bem, irmãos e irmãs, bem-vindos todos vocês que se encontram aqui na nossa igreja catedral, Nossa Senhora Aparecida, em Tucumã. Bem-vindos também aqueles que nos acompanham pela transmissão desta Santa Missa, pelas plataformas digitais da transmissão da paróquia da Catedral. Nossa alegria de poder hoje nos reunir nesta comunhão de fé e partilhar a grandeza da Palavra de Deus na vida de cada um de nós. Neste dia, nós queremos dar graças a Deus também nesta Eucaristia, pela experiência missionária que a nossa paróquia neste fim de semana viveu, nossas pastorais e comunidades, da qual foram assistidas pela palavra, pela fraternidade, pela partilha, que graças a Deus em quase todas as nossas comunidades nós podemos experimentar. Se eu não me engano, somente um setor teve que adiar por conta das estradas. Os demais, todos 10 setores fizeram esta experiência de missão. Nossa gratidão a Deus por isso, por tanto empenho que os missionários de nossas pastorais têm levado às nossas comunidades. Também queremos dar graças a Deus nessa Santa Missa, pelo retiro de Carnaval que está acontecendo aqui na nossa paróquia, lá no Centro de Formação. 137 jovens inscritos para fazer este retiro. Mesmo retiro que está acontecendo aqui, também está acontecendo em São Félix, também com cerca de 130 jovens lá retirados. Então nós queremos muito agradecer ao nosso Senhor pela missão da renovação carismática católica que tem se desdobrado e organizado essa experiência de Deus na vida desses jovens. Muitos ainda não tiveram esta coragem de dar o seu sim, de viver este tempo de Deus. Muitos dos nossos jovens ainda não se sentiram alcançados por este convite e, portanto, ainda temerosos ou preguiçosos, não dão ainda a sua resposta de amor a Deus. Mas gratidão por aqueles que estão e também Deus alcança aqueles que necessitam. Então, por estas e tantas outras iniciativas, a preparação já para os sacramentos da iniciação à vida cristã, nós neste fim de semana experimentamos, louvamos a Deus por tudo isto. Nós estamos hoje celebrando o 8º domingo do tempo comum. Nós vamos, a partir deste domingo, desta semana, dar uma pausa no tempo comum, que é esta primeira parte que nós vivemos depois do tempo do Natal. A partir de quarta-feira nós iniciamos o tempo da Quaresma. E depois, só da Páscoa, que nós voltaremos de novo ao tempo comum. Mas nós continuamos nesses domingos, ao menos terceiro hoje, a meditar o capítulo 6 do Evangelho de Lucas, que iniciou há 2 domingos atrás com o Evangelho sobre o Sermão da Montanha. Em Mateus, e o Sermão da Planície em Lucas. É diferente, apesar de estarem falando do mesmo acontecimento, mas cada evangelista destaca o seu ponto de vista na literatura bíblica, Mateus, Jesus era o novo Moisés, e a montanha símbolo do Sinai. Então de lá ele exorta, Lucas é a visão da fraternidade, da missão, portanto não é no monte, é na planície, mas é o mesmo contexto. E depois que a gente ouviu aquelas bem-aventuranças, domingo passado a gente ouviu sobre a misericórdia para com o nosso próximo e também a temática do perdão. E hoje nós vamos assim fechar com chave de ouro, meditando a respeito dos frutos que o discípulo dá na sua vida. Então a primeira é uma catequese, depois nós vamos dizer assim, Jesus vai dar uma instrução, e hoje podemos dizer assim, é a preparação para o envio. Depois de serem assim instruídos pelos ensinamentos de Jesus, o discípulo agora é convidado a sentir e a ser sinais de Deus no tempo e na história. O Evangelho começa de hoje falando a respeito do cego que não pode guiar outro cego.
Em paralelo a isso, se fala também do discípulo e do mestre. E para concluir estes dois paralelismos no Evangelho, se fala aqui da hipérbole, né? Que na língua portuguesa a gente diz, né? Do cisco e da trave no olho. Essas comparações do Evangelho, ela fala dos perigos que a gente pode cair na missão de Jesus. De maneira muito particular, Jesus fala da hipocrisia, né? A gente associa esta palavra hipocrisia somente aos fariseus, mas hoje não tem fariseu no cenário. Hoje Jesus está falando para os seus discípulos. Então não encontramos hoje no Evangelho contenda, discussão, essas coisas que costumeiramente a gente vê, né, de Jesus com os fariseus. Mas hoje é um perigo que Jesus alerta os seus discípulos, mas também que todos nós podemos ainda cair. O que é o hipócrita? O hipócrita não é propriamente o falso que a gente pensa, né? No contexto que Jesus falava. O hipócrita é o figurante de um cenário. Geralmente o hipócrita é um ator que está ali numa peça teatral. Lá na Grécia tinha muito isto, né? E estava ali para encenar um personagem. Só que Jesus traz isso para a vida daquele que deseja ser seu discípulo. O risco de não viver na fantasia da fé, o risco de não viver uma faceta da fé, mas a fé verdadeira do discípulo deve ser uma adesão de coração, e não pode correr o risco de caminhar na periferia da falsidade. Então, Jesus, quando fala do hipócrita, ele não fala só digamos assim, da atitude de ser hipócrita, mas ele fala também do ser, né? Do interior. Porque aquele que está por trás da máscara, é preciso também que ele encontre a luz da verdade. Então, muito mais do que denunciar, Jesus quer alertar o risco da hipocrisia. Porque quem não busca Deus com a sinceridade de coração e com a verdade da fé, voltamos lá aos paralelismos do início do Evangelho, né? É o que exige do outro aquilo que não faz. É o que mostra ser aquilo que não é. É o que ensina aquilo que não crê. Por isso, o cisco é símbolo, e da trave é símbolo disso, né? Eu cobro do outro aquilo que eu não tenho ou que eu não faço. O mestre é o que ensina sem saber, né? É o que exige sem saber. E assim, Jesus vai moldando a figura do discípulo naquele que precisa com sinceridade vencer a máscara da hipocrisia ou da vida falsa que impede de encontrar a verdade que é Ele mesmo. Portanto, muito mais do que denunciar uma atitude, Jesus denuncia o risco que o coração do discípulo pode cair, como acontecia, digamos assim, nas encenações, nos teatros dos gregos, né? Então, hipocrisia, né? Não pode encontrar a verdade de Deus quem vive na falsidade e na ilusão da mentira. Então, irmãos e irmãs, este é o primeiro sinal que a gente deve, né, como Jesus nos ensina, para enxergar o bem do outro e o bem que é Deus, a gente precisa vencer o perigo da hipocrisia. Senão, a hipocrisia, ela nunca une, ela desune, ela afasta, porque a hipocrisia, ela é exigente, a hipocrisia, ela é moralista, a hipocrisia, ela é, digamos assim, ela cobra dos outros aquilo que a gente mesmo não tem capacidade de viver. E aí, depois Jesus vai concluir o Evangelho dizendo, ou como se perguntasse a nós, né? Como então eu vou conhecer o discípulo verdadeiro? Ou, como eu vou me conhecer como discípulo verdadeiro? E aí ele dá a imagem dos frutos e das árvores, né? Dizendo assim, olha, não existe árvore boa que dê frutos ruins, e nem árvore ruim que dê frutos bons.
Toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros e nem uvas de plantas espinhosas. Duas frutas Jesus fala no Evangelho: figo e uva. A figueira e a videira era a imagem de Israel, era a imagem do povo de Deus. Portanto, Israel, povo de Deus, que vive na verdade e no amor, deve dar frutos doces. Então, a uva é doce, o figo é doce. E quando não é doce, a gente põe açúcar para fazer o doce do figo, né? Então fica doce do mesmo jeito, né? Então, essas duas árvores, esses dois frutos, são imagens do resultado da vida de Israel em Deus. Dizendo que se estão unidos a Deus, frutos bons. Do contrário, não se colhem figos de espinheiros e uvas de plantas espinhosas. E quem não é a imagem do bom discípulo é o espinhoso. E o que é o hipócrita? É o espinhento, é o que machuca, é o que fere. Portanto, aqui nos frutos, a gente vai experimentar o sabor da graça de Deus na vida do discípulo de Jesus. E aqui, em primeiro lugar, antes da gente olhar quem é o outro discípulo, Jesus convida a olhar para nós mesmos, Antes de atravessar a máscara, que olhe para o seu coração. Antes de externar a sua hipocrisia de julgamento, olhe para você. E quem eu sou? Que frutos eu estou dando para Deus? Que frutos eu sou para os meus irmãos? Que fruto eu estou dando na minha casa, ao redor da minha mesa, nos meus filhos, para minha esposa, meu marido? Quais os frutos a minha vida tem dado como dom de testemunho de um Deus amoroso que me alcança em misericórdia, para que eu possa ser dom também para o meu próximo. Então, aqui está o termômetro que o Evangelho hoje, na conclusão, digamos assim, desta avaliação, desta síntese, que durante esse tempo Jesus tem nos instruído na sua escola apostólica, vamos hoje olhar para dentro de nós e nos perguntar: meu Deus, estes são os frutos, ou quem sabe, estes são os espinhos que a minha vida tem causado. Portanto, aqui está, irmãos, a boa medida para entender a respeito da eficácia da missão de Jesus na nossa vida. O discípulo dá frutos, o hipócrita dá espinhos. Naquilo que nós frutificamos ou florescemos, vemos os sinais de Deus. A gente não pode correr o risco de dizer assim: olha, agora eu não posso me sentir, uma palavra que me ofendeu, Às vezes, a verdade, ela nos impacta e até dói em nós. Mas a dor da verdade, quando ela é para me converter, ela gera sabor de satisfação. Ela tem o sabor de gratidão. Por mais que a gente não queira no momento assumir ou aceitar, mas a gente reconhece que aquilo a gente precisava ouvir, que aquilo eu precisava para mudar. Então, por que às vezes a verdade dói em nós? Porque a verdade de Deus, ela é exigente no amor. O amor de Deus tem as suas exigências. E por ser exigente, Ele exige de mim conversão, mudança, transformação. Agora nós vamos iniciar o tempo da Quaresma refletindo sobre isto, Quais os processos de conversões que eu preciso viver. Aí na quarta-feira de cinza eu vou falar para vocês as conversões. Hoje não vou falar não, Se vocês quiserem saber, vocês veem na quarta-feira de cinza, tá bom? Para entender qual é o caminho da conversão que eu preciso percorrer para a minha chegada, digamos assim, a corresponder àquilo que Deus quer de mim. Portanto, meus irmãos, vivamos esta graça que Deus hoje quer de nós. Façamos esta reflexão do vencer a hipocrisia. A hipocrisia não está fora de mim, porque toda vez que eu quero alcançar o outro com o meu julgamento,
eu já estou me escondendo na minha faceta de moralista, ou quem sabe até de juiz dos outros. É preciso que a gente vença tudo com amor. E se o amor é exigente comigo, porque ele me exige uma vida na verdade, na graça, na santidade de Deus, eu tenho que necessariamente poder mostrar esses frutos doces que eu preciso dar de Deus no meu dia a dia. Fruto doces, irmãos, não sejamos amargos, nem espinhosos, nem azedos para ninguém. O cristão é símbolo da doçura de Deus no mundo, é sinal da ternura de Deus. Se a gente alcança a maturidade da fé com esta proposta de vida, saibamos que estamos no caminho. E por que os discípulos têm dificuldade de seguir? Porque eles têm que enfrentar os espinhos da vida, e que muitas das vezes são momentos em que a gente tem dificuldade de corresponder àquilo que Deus quer. E aqui a gente vai entender, o que é a experiência do discípulo em estado de aridez e em estado de desânimo. Em aridez, mesmo eu estando seco, eu continuo fazendo o que Deus quer de mim. Eu mesmo com as minhas dores, eu continuo fazendo o que Deus precisa que eu faça. Sem vontade de rezar, eu rezo. Sem vontade de adorar, eu adoro. Sem vontade de ir à missa, eu vou. Sem vontade de confessar, eu confesso. Mas a gente continua perseverante, mesmo não sentindo. E o desânimo? Eu não vou, eu não sinto vontade, eu não faço. Eu não quero ir na missa, eu não vou. Eu não quero rezar, eu não rezo. Eu não quero adorar, eu não adoro. Então a gente não pode confundir aridez com desânimo. Mesmo que a gente esteja aí enfrentando os espinhos no tempo de aridez, não podemos desanimar dos frutos doces que Deus está gerando em mim e no meu coração. Portanto, irmãos e irmãs, pelo pano de fundo deste Evangelho, nós sempre vamos encontrar uma palavra de esperança. É assim que Deus quer de nós. É assim que Deus quer nos formar. Que hoje a gente volte para nossas casas assim, pensando nos frutos que estamos produzindo e pensando na graça que esta quaresma deseja transformar o meu coração para Deus. Não percamos esta oportunidade, não percamos este tempo que Deus fala com força ao nosso coração, para que na transformação da nossa vida, os bons e doces frutos possam ser produzidos por nós. Que Deus nos dê a graça, irmãos e irmãs, de uma vida verdadeira, sincera e fiel no seu amor, e que os frutos desta palavra, deste Evangelho, e já antecipados os frutos desta quaresma, sejam eficazes, sejam doces e saborosos na minha vida, na vida dos meus, na minha comunidade, para que esses frutos sejam verdadeiros sinais de Deus no mundo. Amém.